Bom dia, consultores, bom dia, parceiros. Que bom, né? Mais um seminário aqui do INSEE começando hoje. Essa manhã a gente vai ter a apresentação aqui a ser realizada pela Fabiana. Bom, e é uma alegria muito grande, né? O intuito do seminário, gente, como vocês sabem, assim, a Trainitech sempre desenvolveu seus produtos, os serviços, tendo como base as evidências científicas, né? Então, os seminários que a gente está realizando é justamente para que nós possamos discutir tanto as evidências que já são utilizadas, assim como para a gente dar continuidade a esse acompanhamento da literatura mais atual, o que proporciona, né, a nossa equipe a atualizar os nossos produtos, inovando, melhorando a qualidade de vida, então, das crianças e adolescentes que são atendidos, né, por vocês aí nos métodos intensivos. E também vocês vão ver que a gente vai trabalhar muitos seminários que estão relacionados também ao programa Treine na Escola, né, que é o nosso programa de suporte escolar. Então, assim, a gente quer apresentar então a literatura, discutir, mas não só entre nós, né, aqui dos consultores, mas compartilhar com vocês também das clínicas parceiras, né, e receber a contribuição de vocês. Então, a participação de vocês aqui essa manhã é muito importante para nós e as perguntas de vocês também, para que a gente possa interagir e construir algo ainda mais bonito juntos, né? Então, vou dar agora a palavra à Fabi, né? A gente vai dar início ao nosso quarto seminário, em que a Fabiana Martins vai falar sobre os modelos abrangentes de intervenção para o autismo, e a gente também vai trazer desse conhecimento que a Fabi vai trazer alguns componentes do MIG, discutir isso com vocês, mas eu não vou adiantar, não, para a gente só trazer o conteúdo agora durante a apresentação. Então, ótimo seminário. Vamos lá, Fabi. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Fabiana, né? O Fabi. Eu sou estagiária aqui na Treine, estagiária de psicologia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os Comprehensive Treatment Models, né? Que são modelos de intervenção abrangente para crianças com autismo. E eu trouxe o artigo do Samuel Odom, do Brian Boyd, da Laura Hall e da Cara Hume, que é o Evaluation of Comprehensive Treatment Models for Individuals with Autism Spectrum Disorder. Então, é uma avaliação, né, sobre esses Comprehensive Treatment Models, que são para indivíduos com autismo. O artigo ele foi publicado em 2010 no Journal of Autism and Developmental Disorders, né, que é um periódico acadêmico, revisado por pares, com foco nos aspectos do autismo de forma geral e de outros transtornos do neurodesenvolvimento. Ele tem foco em promover a compreensão sobre o autismo, incluindo suas causas, sua prevalência, avanços no diagnóstico, intervenções, tratamentos de forma geral. E o fator de impacto da revista é de 3.047. Os autores, como eu disse, né, são o Samuel Odom, que é um professor e pesquisador na Universidade da Carolina do Norte. Ele tem pesquisado recentemente sobre o transtorno do espectro autista de forma geral. O Brian Boyd, que é também um professor e pesquisador da Universidade da Carolina do Norte e tem pesquisado mais recentemente sobre a influência do preconceito e da raça em pesquisas com crianças com ou sem deficiência. A Laura Hall é professora e pesquisadora na Universidade de San Diego e ela tem focado na interação entre educadores e alunos com autismo, né, com base em evidências. E a Cara Hume, que também é da Universidade da Carolina do Norte e tem pesquisado intervenções com base em evidências para crianças com autismo e suas famílias. Então, se a gente pensar no aumento do número de diagnóstico do transtorno do espectro autista, né, aqui o estudo ele foi feito em 2010, então tinha uma prevalência de 1 para 150, né, então 1 a cada 150 crianças tinha autismo. Atualmente, esse número já está 1 para 44, né? Então tem crescido junto com isso a demanda por profissionais qualificados, por intervenções, especialmente as que possuem evidências científicas, já que nos Estados Unidos, por exemplo, tem leis que regulamentam que essas intervenções tenham base científica, né? Como a No Child Left Behind, que é uma lei que fala sobre
educação inclusiva para crianças que têm dificuldade de aprendizagem, por exemplo, entre outras coisas. Então, a gente vê na literatura 2 tipos de intervenção, né, pensando nessas intervenções com evidências científicas, que as primeiras elas focam na produção de resultados comportamentais ou de desenvolvimento que são específicos e são por curto período de tempo, né? Então, elas são baseadas em estímulo, em reforço, no Discrete Trial Training, né, que é o ensino por tentativas discretas, histórias sociais ou intervenções mediadas por pares. E temos os Comprehensive Treatment Models, que são os que a gente vai falar aqui hoje. Então, esses Comprehensive Treatment Models, né, modelos abrangentes de tratamento, de intervenção, eles promovem e buscam um aprendizado mais amplo, né, ou impacto no desenvolvimento sobre os déficits centrais do TEA, né, que a gente já sabe que são na interação e na comunicação social, comportamentos repetitivos, etc. Eles são frequentemente identificáveis por um nome, como se fosse uma marca. Então, a gente tem o Denver, o Lowas, que são mais conhecidos, né? O Walden e outros, que são geralmente uma marca mesmo. Eles são de longa duração, então, geralmente por volta de 1 ano ou mais. Alta intensidade, são 25 ou mais horas semanais de tratamento, né, de intervenção. E eles têm vários componentes, assim, sempre em relação ao desenvolvimento e a esses déficits no TEA. Então, pensando nisso, o objetivo deste artigo é fornecer informações sobre tratamento, sobre intervenções baseadas, né, no Comprehensive Treatment Models, para que as famílias, os profissionais e pesquisadores possam basear suas decisões, tanto na hora de escolher uma intervenção, como na hora de fazer uma pesquisa. E aí, eles adotaram alguns critérios para selecionar os tratamentos, né, os modelos. E esses critérios, eles são os critérios, inclusive, para se ser um CTM, né, um Comprehensive Treatment Model. Então, são a descrição do modelo e de seus componentes publicados em artigos, livros ou capítulos de livros, a existência de um manual, como se fosse um guia, né, um currículo, uma descrição dos procedimentos daquele modelo, ter uma base teórica clara e consistente que também tenha sido publicada. O modelo precisa estar direcionado a múltiplos domínios comportamentais ou ao desenvolvimento em relação ao autismo. E ele precisa ser intensivo, que é aquilo que eu falei, né, de ser 25 horas semanais, longa duração e com engajamento ativo do paciente. E ele também precisa ter sido implementado em pelo menos um lugar nos Estados Unidos. E aí, depois que eles fizeram toda essa busca, entraram em contato com os desenvolvedores, né, desses modelos, os autores, eles construíram um critério de avaliação desses modelos, né? Então, são com pontuações de 0 a 5, por exemplo, em cada um desses componentes que estão aqui na tela. São 6 componentes, então, a operacionalização, que é que os modelos precisam ser documentados em manuais ou guias de procedimento, né? Medidas de implementação, que são medidas de fidelidade da implementação, que vai falar sobre a evidência de confiabilidade e validade do artigo. A replicação, que é a adoção desse modelo por profissionais que sejam independentes aos criadores. Eles podem ter sido, por exemplo, treinados pelos criadores, mas não podem ser supervisionados, por exemplo, né? O tipo de evidência, sendo que a maior evidência vem de revistas revisadas por pares e a menor, geralmente, de capítulos de livros, por exemplo. A qualidade metodológica, que é uma avaliação crítica da metodologia provinda de um estudo de eficácia que tenha sido publicado em uma revista que é revisada por pares, e uma evidência complementar, que pode vir de estudos de intervenções focadas em componentes só do modelo que se está falando, né, do modelo em questão. Então, eles encontraram mais ou menos 5 tipos ali de modelos, né? Então, o primeiro são os modelos baseados na análise do comportamento aplicada, que foram realizados em casa, na clínica ou numa combinação de ambos, né? Então, unindo tanto a prática clínica como o treinamento de pais, por exemplo. O segundo tipo são os baseados também na análise do comportamento, só que realizados apenas em sala de aula. O terceiro tipo é também realizado em sala de aula, só que ele conta com a presença de crianças de desenvolvimento típico. Então, eles são modelos geralmente mais inclusivos, né? Porque ele promove a interação entre crianças com desenvolvimento atípico, com TEA, com outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas com crianças típicas também.
O quarto tipo são baseados numa abordagem mais construtivista em vez da análise do comportamento. Então, ele tem foco maior no desenvolvimento e em relações sociais. O Denver é um exemplo desse com base construtivista, segundo o artigo. E eles podem ser realizados em casa ou em ambientes escolares. E aí, alguns outros artigos, por não se encaixarem em nenhuma dessas categorias, eles tornaram um quinto tipo, né? Então, aqui a gente tem a lista, né, uma tabela com todos os modelos que entraram e a gente consegue ver a pontuação de cada um deles naqueles 6 critérios que eu falei anteriormente, né? Então, a operacionalização, a medida de fidelidade e implementação, a replicação, a qualidade da metodologia, né, e estudos adicionais e tudo mais. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, que na operacionalização a gente tem pontuações maiores, né, mais pontuações 5, né, se vocês se lembram, a pontuação é de 0 a 5, então 5 é a maior pontuação que os modelos podem ter. E aqui na operacionalização é o critério que todos os modelos pontuaram mais alto. Então, aqui a gente vê vários com 5, ou com 4, ou com 3, então são pontuações mais altas. Sendo que na fidelidade, por exemplo, esse número já cai, na qualidade, né, já não tem pontuações tão altas. E aí, de forma geral, os modelos que pontuaram melhor foram o Denver, né, esse aqui que está sinalizado com a seta, o LEAP e o LOVAS, né, que tem as melhores pontuações de forma geral nos outros critérios também. Então, como eu disse, as CTMs de forma geral foram mais fortes na operacionalização, né, e não tanto nas outras. Apenas alguns, né, tinham uma ferramenta para coletar dados de implementação e só um projeto, que é o LEAP, né, ele tem aqui uma medida... Cadê? Aqui. E apenas um projeto tem uma evidência mesmo da medida sobre as qualidades psicométricas do instrumento de implementação dele, né, que é o LEAP. A maioria dos modelos reportaram replicações, sim, então outras pessoas, outros pesquisadores fizeram estudos a partir desses modelos, só que eles utilizaram medidas muito breves, muito simples na avaliação da implementação. De forma geral, a evidência de eficácia ela foi fraca na maioria dos modelos, o que não significa necessariamente que eles são ineficazes, mas precisam ser feitos mais estudos sobre eles. São modelos que são caros na implementação, então eles são mais difíceis de se implementar. Isso prejudica um pouco a gente identificar a eficácia exata desses modelos, né? Algumas limitações que eles abordam, né? Eles abordam umas 4 ou 5 limitações, mas as duas que são mais importantes são que os avaliadores, eles foram as pessoas que desenvolveram aqueles critérios de avaliação, né? Então, seria interessante, traria mais confiabilidade para o estudo, ele seria mais robusto se pessoas externas ao desenvolvimento dessa avaliação que participassem da avaliação, né? E também, a gente sabe que esse tema está em constante atualização. Então, outros modelos foram surgindo. Então, às vezes, você termina de escrever o artigo e já tem vários outros modelos existentes que poderiam entrar e não entraram. Então, pensando nisso, inclusive, em 2014, esses mesmos autores, eles fizeram um capítulo de livro falando um pouco sobre a atualização desses modelos. Então, nesse capítulo, eles têm o objetivo de discutir, né, o estado atual dos Comprehensive Treatment Models em 2014, né, então na atualidade em 2014, mas aí eles falam sobre o desenvolvimento de novos modelos, como o Project Impact, né, que é um modelo também de Comprehensive Treatment Models. E aí eles também percebem que os programas continuam com maior ênfase na operacionalização, só que existe uma preocupação maior em relação à implementação. Então, eles falam sobre algo como se fosse uma ciência da implementação, que pensa exatamente em promover uma absorção sistemática desses resultados de pesquisa, tanto na área da saúde como em outras áreas, pensando em prática baseada em evidências, né? E, assim, pensando em melhorar a qualidade e a eficácia do serviço de saúde, para a gente saber exatamente qual que é o modelo de implementação, como que aquilo tem que ser feito para melhorar a confiabilidade, a validade dos estudos.
E eles também vão falar nesse capítulo sobre a importância da adequação dos modelos ao contexto socioeconômico e cultural, né? Se a gente pensar, por exemplo, alguns como louvas, alguns modelos, eles são muito antigos, eles já têm 30, 50 anos. Então, se a gente não pensar numa adequação desses modelos à cultura, à comunidade, ao status socioeconômico das pessoas que utilizam, eles vão ficar ultrapassados. Então, eles falam sobre essa importância. E, por fim, pensando nesse modelo dos Comprehensive Treatment Models, aqui na TrainTech, a gente tem o método de integração global, que é o MIG, né? Ele é uma proposta de intervenção global e abrangente para crianças com autismo, pensado através de práticas baseadas em evidências. Ele foi idealizado pelo Renato Loff lá em 2017 e ele está em constante atualização. Entre outros artigos, ele se baseia na revisão sistemática da Steinbrenner, né, de 2020, que é o Evidence-Based Practices for Children, Youth and Young Adults with Autism, né, que é uma revisão sistemática que pensa em práticas baseadas em evidências para crianças e para jovens adultos com autismo. Então, com essa base, o MIG ele cria produtos exclusivos e inovadores, né, para pensar numa intervenção abrangente mesmo, e integrativa, que integra várias áreas, né, de conhecimento, ele é multidisciplinar. Então, conhecimentos da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia. Então, a gente pensa numa intervenção mais abrangente mesmo. E aí, alguns produtos como a Cidade do Amanhã, um aplicativo, um exoesqueleto e manuais teórico-práticos que vão pautar a prática em cima do MIG. E aí, a Luana vai falar um pouco melhor sobre isso, explicar um pouco mais sobre o MIG hoje. Olá a todos, gostaria de agradecer, Fabi, pela apresentação. Ótima essa nossa discussão, né? Muito importante para a gente entender um pouquinho da literatura e um pouquinho do histórico do, né, o modelo de intervenção que vem sendo construído, vem sendo atualizado aqui na empresa TrainTech. E aí eu gostaria de fazer alguns comentários e de retomar pontos da sua apresentação para ressaltar alguns comentários dos autores, algumas coisas importantes, né, que eu considero assim através da análise do artigo. Acho que o primeiro ponto você colocou aqui por último, né, que é a adequação desses modelos já existentes à ciência, ao que vem sendo estudado, ao que vem sendo produzido de literatura, à cultura e os fatores socioeconômicos, que vão modificar muito na vida do indivíduo, né, para a intervenção. Então, as intervenções elas são construídas para os indivíduos ali que possuem algum diagnóstico, múltiplas dificuldades. Então, a gente tem que sempre pensar num modelo que se adapte a esse conjunto de indivíduos, a esse indivíduo em específico. Então, por mais que a gente tenha modelos, essa intervenção ela é sempre personalizada, né, de acordo com as especificidades ali daquele indivíduo e de sua família. Uma das coisas que os autores colocam, né, é que há mais de 30 anos esses modelos eles vêm sendo estudados, vêm sendo aprimorados e que também vêm surgindo outros modelos e outras técnicas dentro da literatura para intervenção no autismo. E eu vejo, assim, uma parte, né, dos profissionais, dos pesquisadores, mas mais dos profissionais, com um certo apego a alguns modelos antigos. Então, é importante a gente ter em mente que a ciência ela sofre uma atualização constante. Eu costumo brincar assim que enquanto a gente está aqui discutindo, né, alguém está publicando um artigo, né, sobre uma nova descoberta, sobre uma adaptação de uma técnica. Então, é importante também a gente estar atento e aberto a essa atualização, principalmente pelo nosso movimento da saúde baseada em evidências. Então, se a gente se compromete com o trabalho, né, que é a saúde baseada em evidências, nós temos que sempre estar atento a essas evidências científicas.
Uma outra coisa importante que você falou é que esse artigo, né, de 2010, e que a prevalência dele era 1 para 150 crianças, né, uma criança com autismo para 150 crianças. E hoje a gente já sabe que essa prevalência, né, estudos recentes mostram 1 para cada 44 crianças. Então veja como em 10, né, em 13 anos, essa prevalência ela aumentou muito, e isso também aumenta a demanda por esses serviços, aumentou também a quantidade de estudos sobre o assunto, mudou também, de 10 anos para cá, mudou-se os critérios de classificação do autismo, e isso traz impactos para os modelos de intervenção. Bom, então esse é o meu primeiro ponto aí da discussão. Um segundo ponto é que o artigo ele traz que existem abordagens de intervenção. As primeiras são as técnicas, né, que a literatura mostra, e o segundo são os modelos. Pensando no método de integração global que foi criado, como você falou, né, pelo Renato Loff em 2017, e ele tem, né, essa marca, assim como os outros, que é MIG, né, o modelo de integração global, nós somos um modelo de tratamento abrangente, e depois eu vou explicar por quê, e nós também utilizamos, a base teórica dele é da literatura mais recente. Então, a gente utiliza também essas técnicas, principalmente essa última revisão que você citou, que são baseadas em evidência. Então, ele é construído sobre um modelo teórico que já é conceituado na literatura como técnicas baseadas em evidências. E para uma técnica ser baseada em evidência, ela é necessário de que haja, né, uma quantidade de estudos, uma qualidade, analisada a qualidade desses estudos. Então, não é só, quando a gente fala em algo baseado em evidências, não é um artigo só. É um conjunto ali que foi analisado por pesquisadores através de um banco de dados que considerou-se, né, que isso então é o que funciona ali até aquele momento da ciência para uma determinada condição. Então, como o MIG, ele também é um modelo de tratamento abrangente, como o artigo coloca, porque o autismo ele tem múltiplos déficits, né? Ele tem múltiplos comprometimentos. Então, a gente sabe hoje que no autismo existe um comprometimento da interação social, da comunicação, da linguagem como um todo. Existe um comprometimento comportamental, que também diz respeito a esses comportamentos, esses padrões rígidos, esses comportamentos repetitivos. Ele também tem um componente sensorial, né, na medida em que esses indivíduos eles têm uma desregulação, muitas vezes, comprometimentos sensoriais. A gente tem também, não é um critério de intervenção para o autismo, mas a gente tem no autismo, né, que a maioria desse público apresenta também um comprometimento motor. Então, a gente precisava desse modelo que fosse abrangente, e até isso que derivou o nome, né, de método de integração global, porque a gente precisa dessa abrangência para ter algum tipo de impacto no desenvolvimento de crianças e adolescentes com autismo. Bom, além disso, o que é importante para um modelo? A avaliação. Porque a gente sabe que o diagnóstico de autismo ele é uma categoria ali exposta no DSM. Mas quais são os comprometimentos específicos que esse indivíduo possui? Então, para isso, a gente tem, né, um fluxograma de avaliação, também com testes e tarefas baseados na literatura, para que a gente investigue esse perfil cognitivo e comportamental do indivíduo. E isso é um passo que muitos modelos apresentam, mas outras intervenções não, que são essenciais para o sucesso da intervenção. Tá? Um outro ponto, né, que eu vou voltar ali na sua apresentação, são os critérios desses modelos de tratamento abrangente, né? E retomando mais uma vez,
que esse modelo deve abordar vários domínios. Dentro do método de integração sensorial, nós abordamos a linguagem, então nós temos intervenções para a linguagem, nós temos intervenções específicas para os aspectos sociais e comportamentais, nós temos intervenção, né, para as atividades ocupacionais através da terapia ocupacional, nós temos intervenção, né, de numeracia e literacia e intervenções de coordenação motora e outros aspectos de comprometimento do autismo. Por isso, esse é um modelo intrinsecamente interdisciplinar, porque ele vai reunir conhecimento de várias áreas para intervir, né, no ser humano, que é um indivíduo complexo, e ainda que ele esteja encaixado dentro de uma categoria, o transtorno do espectro autista é um transtorno heterogêneo. Então, esses indivíduos têm um perfil muito diferente. Um outro aspecto que você falou é que esses modelos eles precisam ser intensivos e eles precisam ter um número de horas. E um terceiro aspecto que os autores colocam, que eles precisam de um engajamento, ou seja, um conjunto planejado de atividades ou procedimentos que vão envolver ativamente essa criança, essa pessoa com autismo, em experiências de aprendizagem consistentes com o modelo. Então, especificando para o MIG é um modelo intensivo, então ele envolve intervenções, né, de 3 a 5 vezes por semana, entre 3 a 4 horas. Então, por mês, ele envolveria uma intervenção que duraria entre 40 a 80 horas, dependendo da necessidade daquele sujeito, com, no mínimo, como o artigo coloca, 1 ano de tratamento. Porque a gente sabe que esse é o mínimo, né, para eu conseguir sanar ali, para eu conseguir desenvolver alguma habilidade. Tá? Mas o máximo seria quando essas habilidades são conquistadas. Quando eu desenvolvo não só a conquista, essa evolução, essa adaptação da pessoa no dia a dia, essa funcionalidade, mas quando eu também atuo no ambiente que esse indivíduo está para gerar adaptações do ambiente para esse indivíduo também. E é isso que nós chamamos de inclusão, né, que é um dos nossos objetivos. E a gente tem atividades que são desenvolvidas para cada área. Então, hoje a gente tem, né, não só atividades pedagógicas, como jogos, nós temos também um produto, né, que é a Cidade do Amanhã, que você citou. A Cidade do Amanhã ela é composta de cenários que visam reproduzir um ambiente do dia a dia do indivíduo. Então, ele se encaixaria ali numa intervenção naturalística, porque ele visa reproduzir situações do dia a dia. Vou citar mais posteriormente, né, o Mercadinho, que é um produto que a gente tem dado uma ênfase assim, em desenvolver. Então, nós temos manuais para a utilização desses componentes exclusivos do método. Tá? Então, além da Cidade do Amanhã, nós temos um aplicativo que visa essa comunicação e essa integração entre profissionais das clínicas e os pais daquela criança, a família daquela criança. Então, a gente sabe que sem a integração profissionais, clínica, família e escola, essa intervenção ela não vai alcançar, né, o sucesso, o máximo de desenvolvimento que ela poderia alcançar. Nós temos também um exoesqueleto, que ele é uma veste terapêutica, que ele vai contemplar outros aspectos aí de déficits no público, né, que a gente está atuando, e a gente vai citar ele posteriormente mais detalhadamente. E com relação à Cidade do Amanhã, nós temos cenários como casa, e aí vai reproduzir ali um cenário de uma casa, onde a gente vai trabalhar atividades do dia a dia, ocupacionais. Nós temos também um outro cenário, que é o Mercadinho, que vai ser um ambiente ali parecido com o mercado. A gente vai ter alimentos, né, representações de alimentos, embalagens, tudo desenvolvido, né, pela nossa equipe, para que a criança ensine ali aquele ambiente do dia a dia, que a gente sabe que é uma fonte de preocupação dos pais, né? Então, não tenho ninguém para deixar o meu filho.
tenho que levar ele no mercado comigo, né? E aí, como que essa criança vai se comportar nesse ambiente? E, além disso, a gente visa desenvolver todas as habilidades aproveitando desse cenário. Então, nesse cenário, eu vou desenvolver habilidades aritméticas. Nesse cenário, eu vou desenvolver o vocabulário que está ali relacionado à alimentação, às compras no mercado. Dentre outras, eu vou desenvolver também o comportamento, né? Habilidades, como eu me comporto ali dentro do mercado, como eu peço uma informação, né? E como a gente sabe, então, que os modelos eles estão sempre em atualização, um ponto interessante da sua apresentação é que esses modelos, eles têm críticas, eles têm limitações, eles precisam ser adaptados, desenvolvidos. Então, para isso, a gente conta com uma atualização científica anual, porque aí a gente vai desenvolver, aprimorar pontos específicos ali daquele método, sempre acompanhando a literatura científica. Então, esse é o nosso modelo, né, de integração global. Gostaria mais uma vez de agradecer pela sua apresentação, pelos seus comentários. E vou seguir aqui, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, muito obrigada. Nossa, maravilha, né, de explicação, tanto, né, Fabi com o artigo, que ajuda muito a gente a trazer a nossa realidade do MIG, quanto a toda essa exploração que a Luana trouxe aí do MIG, né, para a gente. Foi fantástico, como o nosso programa é um programa completo, né? Muito abrangente. Então, agora a gente vai abrir aqui para as perguntas, para a discussão, tá? A Patrícia pediu aqui para falar, e eu também depois vou querer falar. A gente vai, cada um aqui vai colocando a sua contribuição para o método, e a gente também conta que vocês que estão aí assistindo, né, a nossa live, quem quiser compartilhar alguma dúvida, pode trazer aqui para a gente, porque vai ser muito bom, muito enriquecedor para a nossa discussão, tá bom? Bom dia a todos, bom dia, equipe. Fabi, primeiro, te parabenizar. Esse assunto é extremamente relevante aqui no nosso contexto, né? E não é uma pergunta, né, o que eu quero fazer. Eu quero destacar aqui questões relacionadas ao que você já trouxe, e ao que a Lu também já enfatizou bastante aqui, né? Que mesmo com as melhores pontuações entre 2 e 5, os métodos apresentados, eles não contemplam, né, de forma ampla o tratamento das crianças com TEA. E com exceção do MIG, né, que integra o que há de mais relevante ali na literatura, e outro, é o único brasileiro que está dentro do nosso contexto, que consegue contextualizar, né, as questões relacionadas aí à família, à criança, né, dentro do tratamento. E aí é importante salientar que o que mais impacta, né, nessa questão do TEA em si, não é o diagnóstico, e sim o comportamento, né? Então, a maior parte, né, o susto, o medo, a insegurança, vem por falta de manejo comportamental. E o mercadinho, dentro do mercadinho, e em qualquer contexto, é claro, né, é importante as habilidades socioemocionais, mas o mercadinho, ele traz, né, de forma muito educativa, né, em todos os sentidos, propriamente dentro do mercadinho, com tudo que a gente faz, com o material didático desenvolvido, ele aborda também essa ênfase, né? Então, é só mesmo para contextualizar, né, que nós estamos no caminho certo, né, e que cada vez mais nós vamos dando passos maiores, né, e avante em relação aí a esse, não só ao tratamento, né, da criança em si, mas também ao acolhimento em relação aos pais, em relação ao treinamento desses pais, né? E é isso. Então, parabéns, viu? Você agregou muito aqui as nossas discussões hoje pela manhã. Okay? Vou continuar aqui, então. Eu gostei muito, né? Como eu já falei, vou ficar repetindo isso. Mas eu queria trazer assim, um pouquinho
são várias coisas, na verdade, não é um pouquinho, não. Primeiro, quando a Luana trouxe, né, da questão do espectro, do perfil ser diferente, a gente vê que, justamente por isso, há a necessidade de uma intervenção que seja abrangente, e para a intervenção ser abrangente, a gente precisa, como a Luana pontuou, de uma boa avaliação. E o fluxograma do MIG, ele traz justamente isso, né, pessoal? A gente tem uma espécie de um roteiro, e aí, que é orientado também pelo modelo, né, centrado na família. Então, a demanda, ela é estabelecida pela família, os pais, né, ou o principal cuidador vão colocar quais são as reais necessidades da criança e daquela família, né? E aí, a partir daí, a gente vai explorar quais são as habilidades da criança que estão impactando para que ele não realize aquilo no seu dia a dia. E quando a gente fala isso, a gente não pode ter uma intervenção, né, uma especialidade isolada. Então, por isso, como a Luana também trouxe, o método, né, ele é de integração global. Então, a gente tem uma intervenção que ela é muito abrangente. Então, a partir dessa avaliação, a gente vai conduzir para a abordagem adequada com relação à especialidade terapêutica, né? E dentre elas, a gente sabe que a gente tem as intervenções com relação ao exercício e movimento. São práticas, né, que são referenciadas na literatura como práticas extremamente eficazes, né, no tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Então, a gente pode usar as atividades com relação ao movimento, tanto para aumentar a aptidão física, né, e habilidades motoras, mas o mais importante também é que, além disso, ela também vai impactar no desempenho com relação a tarefas, ao comportamento. Então, tem na literatura estudos que apontam que as melhoras não são apenas motoras, mas são comportamentais. Tem habilidades de comunicação que são influenciadas também por esse trabalho, né, desenvolvido. E assim, só que a gente tem outro ponto. As crianças com transtorno do espectro autista, elas também vão apresentar, em sua maioria, alterações com relação às habilidades motoras fundamentais. Muitas crianças, elas vão ter comprometimentos com relação ao equilíbrio também. Então, e essa alteração do equilíbrio tem origem com relação à aprendizagem, né, neurosensório-motora, déficits cerebelares, né, que a gente fala aí que é a construção do modelo interno, né, dessa criança. Só que esses déficits de equilíbrio, de controle mesmo, né, do tronco, eles são muito evidentes. E como que a gente vai proporcionar um movimento adequado, da melhor forma possível, para a gente potencializar os ganhos dessa criança, se dela está faltando, às vezes, o primordial. Às vezes, o que ela precisa é de um suporte externo. Mas a gente não quer segurar a criança, né, dar estabilidade, nós fornecermos essa estabilidade. Não, ela tem que aprender por ela mesma. Então, um componente que eu acho que é muito importante, né, que também é uma cerejinha aí do bolo com relação às demais propostas, né, aos modelos aqui apresentados hoje, com relação ao MIG, é a utilização do exoesqueleto, né, que a gente tem o MIG Flex. Então, o MIG Flex, ele é um suporte, né, ele é um exoesqueleto que ele vai auxiliar a essa estabilidade do tronco. E a gente sabe, né, nós que trabalhamos com movimento, que quando a gente tem um tronco estável, a gente favorece o movimento, por exemplo, dos membros inferiores, superiores, e também com relação até mesmo à musculatura relacionada à fala, né? Então, a gente dá esse suporte externo sem limitar a criança com relação à sua autonomia do movimento. Então, a gente dá o suporte, ela é favorecida com a realização do movimento e aí ela pode desenvolver esses exercícios de uma forma mais eficaz, né? Porque a gente está potencializando o movimento que ela iria realizar. Então, acho que isso vai trazer um ganho que é muito grande, né? E aí a gente vai poder aprimorar as atividades básicas de caminhar, correr, pular e favorecer também o brincar, a interação social. Então, é algo que vai além. Não tem como a gente falar de uma função fragmentada da outra, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante é que você faz tudo em um único lugar. Às vezes, a gente
a gente vê a luta, né, porque todos nós já trabalhamos com outras formas de atuação dentro do autismo, dentro da paralisia cerebral, e a gente vê a luta daquela família. Ela sai de um ambiente clínico, aí ela, nossa, não, porque agora eu vou correr lá na minha fono, agora eu vou correr lá no TO, agora eu tenho que voltar para a fisioterapia, vou lá no meu psicólogo. E aí ele sai rodando, e isso é exaustivo para a família, para a criança. Muitas famílias, elas precisam de que um dos membros da família abandone seu emprego, porque precisa ficar desse deslocamento. A criança fica exausta. Quando ela chega na última terapia, ela já deslocou tanto ao longo da cidade que ela também já não está mais muito animada. E a gente precisa de motivação para a intervenção. Então, quando a criança está inserida no MIG, ela vai ter tudo aquilo em um único lugar. Então, quando a gente fala de uma proposta, de uma intervenção de 40 a 80 horas, pode parecer muito, mas a gente está falando de múltiplas intervenções de áreas distintas que se complementam, né? E uma não tem eficácia quando ela é dissociada da outra. E como todo mundo traz essa mesma linguagem, né? Quando a Fabi trouxe para a gente sobre a necessidade, né, de um manual, todo mundo tem que ter uma mesma linguagem. O objetivo, ele é único entre todos os terapeutas. Então, se a gente não conseguir trabalhar isso, não vai ser uma reabilitação assertiva, né? E eu acho que a gente poder proporcionar esse conforto também para a família é algo muito importante, né? E se você quiser deixar a sua criança ali, ele pode sair, vai para o trabalho tranquilo, volta e busca, porque ele vai ter um intervalo de tempo que vai permitir que ele realize, né? Seja para trabalhar, seja para o lazer, para o autocuidado, né? O familiar ali que está cuidando precisa mesmo desse momento, né? Então, eu acho isso extremamente importante, né? Vou passar para a Amanda. Então, primeiro eu queria parabenizar você, Fabi, muito boa sua explicação do artigo. Luana também, por complementar, né, o que a Fabi falou, trazendo um pouco dessa nossa realidade dentro do MIG. E eu queria falar um pouquinho sobre a cidade do amanhã, né, que também é um diferencial, igual a Thalita trouxe, o exoesqueleto, né, nós temos também esse diferencial dentro do método MIG, que é a cidade do amanhã. Né, que é esse ambiente enriquecido, né, que tem né, que tem várias particularidades para a criança trabalhar, para o terapeuta trabalhar com a criança, e que, além desse ambiente, né, que nós oferecemos, nós também damos umas instruções de como o terapeuta vai trabalhar com a criança, né, de como cada habilidade da criança pode ser explorada, pode ser trabalhada e desenvolvida dentro desse ambiente, né? No momento, nós estamos dando um foco inicial ao mercadinho, né? Com toda uma estrutura para trabalhar habilidades motoras, grossas e finas, trabalhar linguagem, desempenho ocupacional, estimulação sensorial, trabalhar a questão de aprendizagem, habilidades socioemocionais. Então, todas essas habilidades dentro de um contexto, que no caso é o mercadinho, que é, além de ser um contexto lúdico, a gente pode trabalhar e externalizar isso para fora, né? Assim, a criança vai aprender ali e depois ela vai conseguir ter um suporte para que ela consiga lidar na situação na vida diária, na vida real. Né? Então, a cidade do amanhã foi pensada nesse intuito, né? Como que a criança vai reagir, vai saber agir no mundo lá fora, né? Num ambiente fora clínica, né? Então, todas as nossas unidades foram pensadas com esse objetivo de proporcionar isso para a criança, e além dessas unidades, agora com um guia prático, né, de como utilizar cada recurso que é oferecido dentro da cidade do amanhã, para que o terapeuta e a criança, né, juntamente com a família, consiga explorar essas habilidades da criança. Né? Então, além do exoesqueleto, como a Thalita trouxe, sendo um diferencial do método MIG, eu trago também a questão da cidade do amanhã.
né, que é um grande diferencial nosso. Bom, gente, temos mais algum... Deixa eu ver aqui o nosso chat, né? Não temos uma dúvida. O pessoal está trazendo aí para a gente com relação aos componentes. Sobre o artigo, tem alguma coisa que vocês queiram complementar? Né? Acho que também é importante a gente ter aquele checklist, a gente, como se trata de uma atualização, a gente sempre validar, né, esse checklist para a gente sempre manter também o nosso trabalho dentro do que é importante, né? Então, esse conhecimento também é fundamental, porque a gente sempre pode crescer mais, né? E não pararmos de buscar alcançar sempre o melhor, né? Cada dia mais. Bom, eu acho que vamos agora, então, chamar o Vitor para poder complementar aí nossa discussão. Na verdade, a gente trouxe muita coisa aqui sobre o MIG, né? Mas é porque realmente dá gosto. Quando a gente vê um artigo e vê que a gente está no caminho certo, a gente acaba não querendo parar de falar, né? Então, mas, enfim. Vitor, você gostaria de complementar aqui os nossos comentários? Sim, com certeza. Adorei a discussão, adorei as apresentações. Eu gostaria de comentar sobre duas coisas, né? Uma é relacionada com o MIG, né? E eu vou retomar aquilo que a Thalita falou, que, assim, um diferencial do MIG é colocar tudo num lugar só, né? Isso resolve, né, o problema das famílias de ficarem correndo de um terapeuta para outro, de um lugar para outro. Então, você tem uma instituição, uma clínica multidisciplinar, onde tem todos os profissionais que vão atender às necessidades diversas e complexas da criança. E esse é um outro diferencial do MIG também, porque a maioria dos programas, esses ditos abrangentes, programas intensivos de intervenção para autismo, eles se originaram na psicologia. Tá? Então, muitos deles se dizem multidisciplinares, mas eles não são multidisciplinares, na verdade, eles são programas importantes que focam, né, a questão do desenvolvimento de habilidades sociocomunicacionais, a questão dos comportamentos adaptativos, assim por diante, mas fica faltando toda essa outra questão da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia e assim por diante. Eu acho que esse é o diferencial da ideia do MIG, que é essa natureza não só intensiva, mas abrangente de verdade, no sentido de ser multidisciplinar. Então, esse era o primeiro comentário. O segundo comentário diz respeito ao próprio conceito de assistência à saúde baseada em evidência, que eu estou convidando a Thalita, né, a gente já tem discutido bastante sobre isso com o Renato. Nesse evento que a gente vai ter em maio, nós vamos fazer um painel, né, Thalita, sobre o que é a tal da assistência à saúde baseada em evidência. É isso aí, Vitor. Um preceito ético de usar as melhores evidências disponíveis, mas isso não se resume a você adotar, usar uma marca e aplicar automaticamente um protocolo, né? Então, obter evidências nessa área aí das ciências da reabilitação é uma coisa complicada, né? E um tipo de evidência que a gente tem que investir muito, né, são as evidências dos estudos de caso, estudos quase experimentais, com sujeito único, né? Nessa revisão que a Fabiana mencionou de Steinbrenner e colaboradores em 2020, eles identificam 28, vamos dizer assim, com ingredientes de intervenção que são considerados baseados em evidência. Mas a questão é assim, como usar esses ingredientes, né? E aí entra o que a Luana falou, que é a questão da avaliação. Você tem que fazer uma avaliação, e essa avaliação ela tem que envolver não só escalas, testes, mas ela tem que envolver uma coisa extremamente importante, que é a análise funcional do comportamento. A gente tem que levantar hipóteses, né? Por exemplo, se você está mexendo com o comportamento
desadaptativo, ou se a criança está tendo dificuldade em desenvolver alguma habilidade, levantar hipóteses de quais são, né, os empecilhos ou quais são os fatores que mantém um determinado comportamento desadaptativo, e aí selecionar nesse repertório, nessa paleta aí de 28 ingredientes, que já foram de eficácia comprovada, qual é o melhor para o nosso cliente. Isso envolve a gente adotar uma filosofia, né, de um cientista clínico, né, assim, de tratar cada atendimento que a gente faz como se fosse um micro experimento, um indivíduo, e a gente vai levantando hipóteses e vai testando hipóteses. Eu acho que isso, assim, é que consiste na verdadeira assistência e saúde baseada em evidência. A gente usar essa abordagem do teste de hipótese e não ficar, vamos dizer assim, não, eu estou usando tal protocolo, esse protocolo se mostrou que ele é evidenciado ou não. Está ótimo. Tá? Agora, esse protocolo, ele é o protocolo adequado, esse é o ingrediente adequado para o meu cliente, para essa família. Então, a gente tem que ter essa vamos dizer assim, fazer a coisa sob medida para as necessidades da criança, da família que a gente está atendendo. Tá? Muito obrigado, parabéns. Obrigada a você pelas colocações, Vitor. Muito bom. E obrigada também a todos os consultores aqui, né? Acho que foi muito rico para a gente. Obrigada, Fabi, mais uma vez, por trazer esse material. E espero que todos que acompanharam aí a nossa transmissão tenham também gostado, né, do que a gente trouxe hoje aqui para vocês, que possa contribuir na prática clínica de cada um dos convidados, e a gente também espera que esse material contribua muito com o crescimento dos nossos métodos intensivos, né? Obrigada aí, equipe toda que ajudou com a transmissão, e nos encontramos, então, na semana que vem, né? Nós teremos o nosso 5º seminário aqui do INSEI. Aguardamos vocês. Até mais!